Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós refletimos no vídeo passado sobre as últimas profecias de Malaquias, e após as profecias de Malaquias se passou 400 anos sem a voz profética. O Senhor se calou por 400 anos, até que foi levantado João Batista com o ministério profético, e ele começou a anunciar a chegada do rei, a vinda do Messias. Então, dando continuidade nesse mesmo contexto, para depois nós entrarmos nos evangelhos, a nossa mensagem hoje tem como título De Malaquias a João Batista. Então, no livro de Malaquias, nós podemos ver a condição espiritual do povo de Israel naquele momento. E você deve ler esse livro integralmente, só são 4 capítulos, para você ver em que estado se encontrava a igreja do Senhor. Inclusive, não só o povo, mas também os sacerdotes que estavam dirigindo o povo se encontravam em estado de calamidade espiritual. E apesar da lealdade de Deus para com Israel, porque ele sempre foi leal o tempo todo, o seu povo estava se desviando do caminho. Ofereciam sacrifícios de forma inadequada, como já falamos no vídeo anterior, estava sendo infiel com relação ao matrimônio, se casavam com mulheres que cultuavam deuses estranhos, o divórcio era uma coisa constante. E os sacerdotes estavam se desviando das suas funções, além de que o povo estava roubando ao Senhor nos dízimos e ofertas. Então havia uma cegueira espiritual que tomou conta do povo de Deus. E essa cegueira espiritual, isso acontece também com qualquer um de nós, quando estamos cegos com relação a alguma coisa, nós estamos ouvindo as instruções, nós estamos ouvindo a voz do Senhor clamando, a voz do Espírito Santo clamando através das profecias, da boca daqueles que estão se aprofundando no conhecimento da palavra, mas a nossa cegueira espiritual faz com que nós não enxerguemos nada, nem ouçamos nada. E nós começamos só a questionar, e assim estava o povo naquela época. Ele questionava a Deus, mas Senhor, eu estou lhe roubando em quê? Eles não tinham nem a consciência dos atos dele. Cuidado, porque quando nós estamos questionando muito é porque nós estamos cegos espiritualmente. Nós estamos conseguindo enxergar a mensagem, absorver a mensagem, absorver a instrução que Deus quer nos dar. Então nós começamos a questionar. Senhor, os perversos, os ímpios estão prosperando. E Deus dizia, não, eu amei mais Jacó do que Esaú. E eles continuavam a questionar o Senhor. Isso é um sintoma da cegueira espiritual. Então não fique só questionando, só perguntando. Se você não entendeu a mensagem que o Senhor está trazendo, você vai para o seu lugar secreto, você ora ao Senhor, você pede para Ele te revelar a mensagem, você busca as respostas. E você obedece às instruções dadas. Mas se você ficar só questionando, é porque você não quer se render à mensagem que o Senhor está trazendo. E assim estava o povo naquela época. Agora nós podemos trazer também todo esse cenário, porque tudo isso aconteceu antes da primeira vinda de Cristo. Nós estamos na expectativa da segunda vinda e nós podemos trazer este cenário também para os tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Então fique atento, porque nós já estamos vivendo esse cenário. E nessa época da segunda vinda, antes da segunda vinda, também serão levantados ministérios proféticos para alertar o povo, para alertar a igreja de Cristo sobre a sua condição espiritual e convidando ao arrependimento, convidando para que sejam preparados para receber
de novo o rei, o Messias enviado, agora na sua segunda vinda, onde ele irá reinar. A primeira vinda, ele veio como cordeiro, como sacrifício vivo do Pai, para nos livrar do inferno. Agora, na segunda vinda, ele vem para reinar, ele vem para julgar e reinar. Então vamos ter muito cuidado e manter os nossos olhos abertos e não questionar tanto, mas procurar se aproximar do Senhor para entender a mensagem do Espírito Santo. Então, como nós já dissemos, diante de tanta calamidade naquela época, Deus se calou por 400 anos. E depois do profeta Malaquias, ele não levantou mais nenhum profeta durante este período. Mas o nosso Deus é muito misericordioso. Ele não quer ver o seu povo entregue à idolatria, entregue à perdição. Então, ele levantou, depois desses 400 anos de silêncio, um outro ministério profético que veio através de João Batista. E João Batista, como nós sabemos, anunciava a vinda de Jesus. O Messias tão esperado, tão desejado, desejado das nações, mas muitos, ou a maioria deles, não reconheceram quem era Jesus. E nesse período de 400 anos foram produzidos muitos livros apócrifos, aqueles que não foram inspirados pelo Espírito Santo e por isso não estão no cânon sagrado. Você não encontra esses livros na Bíblia, na sua Bíblia. Mas você pode encontrar através de internet, através de outros meios, mas o alerta é que você tenha muito cuidado com esses livros, porque são livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Você pode conseguir ali algumas informações históricas, mas o melhor é que a gente nem consulte esses livros apócrifos, porque podemos ser contaminados pelo espírito de engano que está nele. Então, quando nós começamos a estudar a história de Israel, nós vemos como Israel, durante praticamente todo o tempo, ele esteve sob domínio de vários impérios. Podemos aqui falar do Império Assírio, da Síria, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Todos esses impérios vieram para assolar Israel, para levar o seu povo ao cativeiro, para afastar o seu povo do seu Deus. E Jesus veio exatamente neste período onde a terra estava sob a gerência do Império Romano. A terra estava um caos quando Jesus aqui chegou. E quando nós passamos por esse período de grande silêncio da voz profética, e nós encontramos que Deus, na sua infinita misericórdia, de novo levantou a João Batista com esse ministério profético, anunciando a chegada do Messias, é porque o Senhor nos ama muito e Ele sempre está investindo em nós. Ele não quer nos ver afastados do seu caminho. Ele quer nos resgatar para os seus caminhos. Então, Jesus chegou na Terra sob a ingerência do Império Romano, onde havia muita perseguição, muita atrocidade. Os judeus continuavam sendo oprimidos, perseguidos, mas, sabiamente, Jesus caminhou por esta terra, mesmo a terra estando em um estado de calamidade. Calamidade, inclusive espiritual, e dos próprios sacerdotes que dirigiam o povo, que eram os saduceus, é quem estava com o sacerdócio naquela época. E os saduceus nem acreditavam na ressurreição. Veja que coisa aterrorizante. Jesus veio com a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem de um novo reino, de uma nova vida.
E os dirigentes, os sacerdotes da época, nem acreditavam na ressurreição. Mas Jesus não se intimidou com isso. E ele começou a caminhar pela terra. E a sua caminhada, as suas atitudes, a sua forma de agir estão relatadas nos 4 evangelhos que nós vamos, daqui para frente, refletir a cada vídeo. Nós já sabemos que é o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Cada evangelho desse mostra uma face de Jesus. E nós podemos fazer uma analogia disso que nós estamos falando quando nós vamos a Ezequiel. Deixa eu ver se eu tenho aqui o versículo. Ezequiel e Apocalipse. Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse 5, 9, 7, 1, Ezequiel 10. Eles também tiveram essa visão das 4 faces de Jesus, que essas 4 faces nós relacionamos a cada evangelho. Mateus, por exemplo, logo no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Mateus mostra a linhagem real de Jesus, ele como rei, que vai de Abraão até Davi. Davi foi o rei de Israel, foi a figura de Cristo, do Messias. E Mateus mostra esta linhagem real de Jesus, que vai de Abraão a Davi. Aí temos 14 gerações. Depois de Davi ao exílio babilônico, temos mais 14 gerações. E do exílio babilônico até Cristo, com a sua chegada, mais 14 gerações. O principal objetivo do Evangelho de Mateus é mostrar Jesus Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento. Aquele Messias que Isaías falava, que Daniel falava, que os profetas falavam, e que cuja missão de Jesus era trazer o reino de Deus a toda a humanidade. Então, esta é a faceta do Evangelho de Mateus. Jesus aí é mostrado como o leão da tribo de Judá. E em Ezequiel 10, de 14 a 17, nós podemos fazer esta correlação dessas 4 faces de Jesus com os 4 querubins, que Ezequiel teve a visão, e nesta visão ele via 4 rostos: o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem, o rosto de águia. O apóstolo João também teve esta visão. Vá lá em Apocalipse 4, 6 e 7. E você vai poder fazer esta correlação. Então, nós podemos perceber aí que o Evangelho de Mateus mostra essa faceta de Jesus, o leão da tribo de Judá. O Evangelho de Mateus foi dirigido para o povo judeu, mostra esta face de Jesus como rei. E em Apocalipse 4, 6 e 7, veja o que nós lemos. Também diante do trono, visão de João, do apóstolo João, havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, Evangelho de Mateus. O segundo parecia um boi, Evangelho de Marcos. O terceiro tinha como rosto como de homem, Evangelho de Lucas. E o quarto parecia com a águia, Evangelho de João. Então, nós podemos relacionar esse Evangelho de Mateus com essa face de leão, leão da tribo de Judá. E como eu já disse, esse evangelho foi dirigido ao povo judeu que esperava pelo seu rei. Então a fala de Mateus tinha muito a direção ao povo judeu.
O Evangelho de Marcos, ele já foi dirigido para outro povo. Ele foi dirigido para os gentios, as nações que não eram judias, e particularmente aos cristãos da Igreja de Roma. Então, Marcos mostra Jesus com a face de boi, aquele que leva as nossas cargas, aquele servo sofredor que se entregou por nós na cruz, que foi ao inferno em nosso lugar, porque nós enxergamos isso em Jesus, enxergamos ele como o rei de Israel, mas enxergamos ele também como servo sofredor que levou as nossas cargas. Então, o Evangelho de João mostra esta face de Jesus, a face do boi. E Marcos não teve uma convivência lado a lado com Jesus, quando Jesus aqui esteve. Mas ele recebeu de Pedro grande parte das informações contidas no seu Evangelho. Esse Evangelho, ele foi reconhecido e foi incluído pelo cânon bíblico, devido à autoridade apostólica de Pedro, que era uma autoridade reconhecida, e pelo fato dele ter influenciado e passado as informações para Marcos. Então, é um evangelho que foi reconhecido realmente e que consta do cânon bíblico. O Evangelho de Marcos, ele foi disseminado por toda a Itália e regiões do Império Romano. E eu creio que por isso alguns romanos foram atingidos. Não sabemos quantos, mas temos alguns exemplos na Bíblia, mas acredito que tenha sido muito mais. Alguns romanos foram atingidos e foram conquistados pela palavra de Deus. Apesar do Evangelho de Mateus aparecer como o primeiro livro do Novo Testamento, hoje já há um consenso de que o primeiro evangelho escrito não foi o de Mateus, foi o de Marcos. Só para vocês terem essa informação, que a arrumação dos livros da Bíblia não significa exatamente uma cronologia de datas. Mas houve um tempo que se acreditava que Mateus tinha sido o primeiro, mas depois chegou um consenso que foi Marcos que foi escrito primeiro, apesar de ele estar vindo em segundo lugar no cânon bíblico. Bem, então já vimos que Mateus mostra a face de Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá porque ele era descendente de Davi, e Davi pertencia à tribo de Judá. Marcos mostra a face de Jesus como boi, aquele que levou nossas cargas, o servo sofredor, que foi em silêncio ao matadouro para nos livrar do inferno. E o Evangelho de Lucas mostra a face de Jesus como um homem, porque foi o Deus que se fez homem. Jesus é o Deus que se fez homem. Então, Lucas mostra esta face de Jesus como homem. E Lucas era médico. E todo médico é muito detalhista. Um bom médico, ele é uma pessoa muito detalhista. Eu tenho uma irmã médica e ela é muito detalhista, e por isso ela acerta muito nos diagnósticos. E Lucas também, apesar de não ter caminhado lado a lado com Jesus, quando ele aqui esteve, ele recebeu uma influência grande do apóstolo Paulo e colheu também informações de testemunhas oculares da época de Jesus. Testemunhas que viram Jesus caminhando, fazendo milagres e pregando, levando o evangelho às multidões. Então, Lucas, com esse perfil dele, de ser um médico detalhista, ele foi buscando as informações e recebeu muita influência também do apóstolo Paulo. E o interessante é que esse evangelho de Lucas, ele foi endereçado especialmente a uma pessoa chamada Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Mas você sabe que Teófilo não era um judeu, ele era um alto oficial do Império Romano.
mas ele tinha essa inclinação pelas coisas do Senhor. E Lucas ofertou, dirigiu o seu evangelho a ele. E quando nós vamos buscar um pouco sobre quem era Teófilo, nós encontramos que, apesar dele ser romano, ele tinha um grande desejo de conhecer a verdade. E foi ele quem patrocinou Lucas nesse projeto de investigação acurada, detalhista, acurada, para escrever tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, que foi também Lucas quem escreveu. Então nós temos aí mais uma prova de como Deus move os corações ao seu querer. Escolhe as pessoas que Ele quer, Ele não está se prendendo a nações, Ele não está se prendendo a um povo, Ele olha o coração, e o coração de Teófilo era voltado para o Senhor. Ele tinha este desejo de conhecer a palavra do Senhor e patrocinou o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, sendo oficial graduado do Império Romano. É magnífico isso, não é? Então, Lucas mostra Jesus com a face do homem. O Evangelho de João mostra a face de Jesus como a águia. A águia é um pássaro que ela voa muito alto, ela voa acima das tempestades. Então ela não é atingida pelas tempestades, ela está lá acima da tempestade. Então está mostrando a divindade de Jesus. João, sempre no seu evangelho, se você ler, se você analisar, você vê que ele sempre está mostrando, assinalando, apontando para a divindade de Jesus. E assim como a águia voa acima das tempestades, nós sabemos que Jesus também voou bem alto, acima das adversidades que ele passou, acima das injúrias que ele sofreu, acima das dificuldades que ele teve que enfrentar, porque ele não se deixava abalar por nada disso, ele prosseguiu na sua caminhada, ele não se deixou abalar, e é isso que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Às vezes nós nos deixamos abalar muito pelas dificuldades, pelas tempestades, pelos ventos fortes que vêm sobre nós, mas vamos olhar para Jesus, esta face de Jesus, que voou acima das tempestades como a águia, por isso esta correlação. E o Evangelho de João, se você quiser conhecer a divindade de Jesus, estude o Evangelho de João. E quando nós vamos também conhecer um pouco sobre a vida de João, João era o discípulo mais novo dos 12. E tem algumas passagens que nos mostram o carinho especial que Jesus tinha por João. Ele era chamado discípulo amado, talvez por ser mais jovem, manifestava mais carinho pelo seu mestre, estava ali sempre aos seus pés querendo aprender. E ele foi escolhido para ter uma experiência muito grande, muito gigantesca no nível espiritual, que foi a experiência que ele teve na ilha de Patmos, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Quando lemos o livro de Apocalipse, vemos as revelações que João teve. Veja o que está escrito em João 19, 25 em diante. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, quando Jesus já estava na cruz crucificado, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, Jesus já estava crucificado, mas não tinha ainda morrido, e perto dela, de sua mãe, Jesus viu o discípulo a quem ele amava, é assim que a Bíblia se refere a João. Ele disse para Maria: aí está o seu filho.
E ao discípulo, João, disse, aí está a sua mãe. Então Jesus ali está dizendo, eu agora estou partindo para o Pai. Eu já passei pela terra, já me fiz homem, agora estou retornando para o Pai. Enquanto eu estava na terra, eu precisei vir através de um processo natural de nascimento, de crescimento. Então ele precisaria ter uma mãe, ele teve a José como seu cuidador, não era seu pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele, quando partiu para o Pai, quando ele ascendeu, ele não levou Maria junto. Maria era uma figura aqui da terra, da sua passagem pela terra. Então ele diz, eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, João. Como se tivesse indicado que João poderia consolar a Maria quando da ascensão de Jesus ao Pai. E nós lemos ainda nessa passagem, daquela hora em diante, quando João recebeu essa mensagem, Maria recebeu também, o discípulo levou Maria para casa. Em João 22, verso 2, nós lemos, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Jesus já tinha sido morto, sepultado. E ao terceiro dia, Maria Madalena foi lá, porque ela aprendeu a amar muito o seu mestre. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Que bênção! E quando ela chegou no sepulcro, ela viu que a pedra estava removida do sepulcro de Jesus. Então ela correu ao encontro de Pedro, e o que está registrado na Bíblia, e correu ao encontro do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Então nós vemos aí de novo a referência a João como discípulo amado. Bem, nós aqui demos um panorama geral dos 4 evangelhos, mostrando as 4 faces de Jesus. Se você ler agora, quando você for ler, estudar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, se lembre que Mateus está se dirigindo sempre aos judeus, está mostrando aos judeus que Jesus é aquele rei que eles estavam aguardando, aquele rei que foi anunciado lá pelos profetas do Antigo Testamento. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você se lembra da face de Jesus como servo sofredor, aquele que levou as nossas cargas para nos livrar do inferno. Aquele que é mostrado com a face do boi. Leão, boi, Mateus, Marcos. Lucas mostra Jesus como homem. Então Lucas faz uma descrição bem detalhada de todos os fatos, por ser médico, por ser muito detalhista. Ele mostra Jesus como homem e João mostra Jesus como águia, aquele que voa acima das tempestades, mostrando a divindade de Jesus e nos convidando também para que nós voamos acima das tempestades, que nós não nos deixemos abater pelas dificuldades, pelos ventos fortes que chegam à nossa vida. Porque isso passa, isso é um momento e depois vem muita bênção. Então, vamos parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, no próximo domingo, nós continuaremos dentro dessa linha de raciocínio. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e vamos proclamar o Evangelho do Senhor até os confins da terra. Te aguardo no próximo domingo. Até lá!